Boa noite de novo. Tive que resetar o celular. Aí, beleza, maravilha. Ele caiu, deve ter dado algum problema. Agora tá tudo bem. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Claudiana. Boa noite, Jean. Boa noite, doutor Gustavo. Hoje estamos numa live aqui que a gente vai falar sobre mitos e verdades no Parkinson. Muita gente está tendo diagnóstico agora, não conhece a doença, não sabe o que espera, está vendo muita coisa na internet errada e a gente resolveu trazer o Dr. Gustavo para esclarecer várias coisas aqui, porque eu acho pertinente para pessoas que estão tendo diagnóstico agora, né? E para nós também. Já temos algum tempo de doença, mas a gente nunca sabe tudo não. Boa noite, Érica. Edjane, boa noite. Maristela, boa noite também. A Vanessa estava se maquiando, se produzindo. Não adiantou nada não, viu? Não, mas isso é normal. Isso aí tem gente que nem se maquiando não melhora. Luciana Salum, boa noite. Maria Augusta de volta, boa noite. A gente atrasou um pouquinho também, ô Maristela. Ô André, como que... aqui. Depois eu ponho, vem pra cá. Ocupa seu posto aqui. Maravilha, tem 10 pessoas aí. O doutor Gustavo chamou agora a gente. Põe outro fone de ouvido aí. Ai, tá apertadinho. Tá apertado, igual na cabeça. Valéria, boa noite. Cleusa, boa noite. O negócio tá bombando. Hoje vai começar a bombar já. Oi, pessoal. Aí, a dama chegou. Tem um barulhinho. Barulhinho provavelmente é o ventilador. É o ventilador, gente. Vocês não fazem ideia do calor que é aqui. É complicado. Por isso que o estúdio não é somente para dar aulas e tal, né? A gente tem um estúdio aqui que a gente faz tudo aqui dentro do estúdio, transmissões e tudo aqui, toda a programação, todas as lives, todo vídeo, é aqui dentro. Mas o barulhinho tá atrapalhando muito ou só de leve? Porque assim, a gente sofre um pouquinho com calor, né? Com o barulho com o ventilador. E vocês sofrem um pouquinho só com barulho. Só se estiver muito ruim, aí a gente vê o que faz. É uma troca aí que a gente faz. E o meu doutor Gustavo sempre atencioso. Realmente, o doutor Gustavo é o nosso médico. 30 graus aí, aqui deve estar alguma coisa por esse lado aí também. Não atrapalha, maravilha. Obrigada. Tá, então vamos lá chamar o doutor. O doutor estava num simpósio, e veio correndo para fazer a live com a gente. Antes disso, eu já agradeço novamente as doações que estão sendo feitas. Olá, boa noite, como vão vocês? Olá, doutor. Olá, doutor. Vocês estão me escutando bem? Sim. Estão me escutando bem? Tá bom. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Um apoio aqui. Eu demorei porque a gente estava numa reunião agora e peço perdão, mas acho que deu tudo certo. Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Trabalhando muito, né, doutor? Sempre, todos nós. Graças a Deus. Isso é muito bom. Bom, como eu falei pro pessoal, hoje a gente está numa live aí para tirar alguma dúvida de todo mundo, né? Inclusive de quem está entrando no Parkinson agora. Tem muita gente que está sendo diagnosticada, procurando a gente. E entramos com uma live aí, os mitos e as verdades da doença de Parkinson. A gente escolheu algumas perguntas à tarde. Eu tentei traduzir o mito e verdade, e o doutor está aqui para responder as coisas para a gente. Perfeitamente. Por que está ruim? Eles estão falando que está ruim. É Tá o som? Nossa, o som do doutor? O meu tá ruim? Será ou não? Não sei. Vamos ver. A posição que eu estou aqui. O meu tá ruim? Estão me escutando bem? Não, eu estou escutando bem. Eu também estou escutando vocês bem. Você está escutando bem também? Estou escutando bem. Beleza.
internet está tranquila, não está oscilando. Às vezes acontece a questão do áudio, né? É. A gente tem que levantar o microfone aqui por causa do ventilador, sabe? De vez em quando a gente esquece e vai abaixando. Logo, logo até a gente está com o ar-condicionado. Ó, as perguntas você tem aí, André? Tem. Não, não tem. Vou tirar aqui melhor. Doutor, há um tema muito, tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas. Desmistificar alguns, alguns pontos, né, relacionados à doença de Parkinson. Só um minutinho para eu pegar a. São 14? Doutor, alguma novidade assim, que você gostaria de abordar? Que a Outro gente detalhe, né? Para quem não conhece o doutor Gustavo, está entrando novo aí. O doutor Gustavo tem se gente apresenta. nova todo dia, né? Fala, Brunão, tá bom? É parente do doutor Gustavo? Então, em relação às novidades, né, é importante a gente lembrar que todo ano praticamente existe um remédio novo. Surge um remédio novo para a doença de Parkinson. É importante a gente diferenciar o que é útil e o que não é útil. Acho que por isso a importância da live de hoje. Então, ano passado, foi aprovado no Brasil um medicamento chamado Xadago, que é a safenamida. Esse medicamento é novo. Quer dizer que ele é melhor? Quer dizer que é pior? Não, quer dizer que é mais uma arma, mais uma ferramenta daquelas possibilidades dentro do planejamento terapêutico, tá bom? É importante lembrar disso. O medicamento novo quer dizer mais uma possibilidade, mais uma ferramenta. Não quer dizer que obrigatoriamente ele é melhor, que ele vai substituir outro tratamento. Isso a gente deve avaliar individualmente. Cada paciente, cada pessoa é individual, tá? Todos os medicamentos a gente tem que sentar e avaliar. Eu espero que ano que vem tenha um novo remédio. Só que, por incrível que pareça, todo ano surge mais de um remédio no mercado. Alguns não chegam até a gente aqui no Brasil. Os melhores, a gente quer que chegue sempre, né? Um medicamento ou outro poderia ser útil. Os que tem lá fora e que não tem aqui, existem como um tipo de levodopa que é inalável. Agora, esse ano foi aprovado a estradefinila, que é um outro medicamento. Existe a mantadina agora de liberação prolongada. Esses medicamentos, a gente entende que ao longo do tempo vai vir para o Brasil. Um ou outro pode vir. Existem outros medicamentos que estão há mais de 5, 10 anos disponíveis nos Estados Unidos, que pelo custo altíssimo não vem para o Brasil, como a apomorfina, que é um tipo de medicamento que era útil, apesar do nome falar apomorfina, não é um remédio para dor, é para doença de Parkinson mesmo. A levodopa duo, que é aquela que é colocado uma levodopa em gel jejunal, é feita uma cirurgia de implante, aí fica liberando lá. Existem remédios que existem há mais de 5 anos nos Estados Unidos que não vieram para cá por conta do custo muito alto. Mas o Estalevo está aqui? O Estalevo existe aqui no Brasil. Existe. Ele chegou a estar em falta esse ano passado, em alguns momentos, mas agora, a princípio, normalizou, tá? Teve umas faltas mesmo ano passado. É um medicamento que pode ser muito útil. Então, existem muitos medicamentos. O opicapone é um medicamento que é parente do entacapone, que muitas pessoas usam. Esse medicamento foi aprovado nos Estados Unidos e está sendo utilizado lá. É um medicamento muito útil, tá? É um parente do entacapone mais moderno, mas também não quer dizer melhor. Tá? Cada um tem sua função. E a gente usa as ferramentas que nós possuímos aqui. Mas nós temos esperança, expectativa de que a cada momento surja um medicamento novo. E surge, de fato. A doença de Parkinson é a segunda doença degenerativa neurológica, a segunda doença degenerativa neurológico mais prevalente. Significa que depois da doença de Alzheimer, a doença de Parkinson é que existem mais pessoas afetadas, né? Das doenças neurológicas degenerativas, que são aquelas progressivas, né? O termo degenerativo é feio, eu sei, mas é o termo real, né? Então, o que a gente quer dizer que doenças que têm um cunho de progressão. Essa progressão não quer dizer que vai ser rápida, que vai ser de um dia para o outro, quer dizer que ao longo do tempo. E nós esperamos, ao longo do tempo, o quê? À medida que tenha mais evolução... Não tem. Parou o áudio. Voltou. Parou? Vou
Voltou? Voltou. Tá voltando. Então, à medida que surjam novos sintomas, ao longo do tempo eu espero mais tratamentos também. Isso é importante, porque a gente fala assim, como que vai ser daqui a 10 anos? Nossa, daqui a 10 anos, o que eu espero? Eu espero que tenha mais 10 remédios novos, incluindo um que modifica o curso da doença. Então, às vezes, a gente foca no problema, na doença, entendo, é perfeitamente compreensível. No entanto, a gente pode mudar o nosso foco para o tratamento. E em 10 anos, ao invés de ter novos sintomas, que nós tenhamos novos tratamentos. Maravilha. Doutor, Parkinson é a mesma coisa que Alzheimer? Muitas pessoas confundem. A gente fala que tem Parkinson e eles acham que a gente está demente por causa de Alzheimer. Mito ou verdade? É uma ótima pergunta. Não, a doença de Alzheimer é uma doença completamente diferente da doença de Parkinson. A doença de Alzheimer, ela acontece porque há um processo também degenerativo. Quando acontece isso, a gente fala neurodegenerativo, que acontece nos neurônios, no cérebro. Mas acontece um processo de morte de alguns neurônios em uma região do cérebro. Ao longo do tempo, pode acontecer em outras partes do cérebro. Na doença de Parkinson, acontece em outra área do cérebro e por motivos diferentes. Então, a fisiopatologia, ou seja, o motivo pelo qual morrem os neurônios é diferente na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson. Elas são doenças totalmente distintas, tá bom? Eu posso ter, então, as duas doenças? Pode sim, tá? Eu posso ter as duas doenças. Essas doenças, elas não são irmãs, elas só acometem o mesmo local, que é o cérebro, tá bom? Mas elas acontecem porque depositam proteínas e que levam à morte neuronal proteínas diferentes, tá bom? Então, me falaram aqui que o meu áudio está falhando? Está falhando? Está me cortando ou não? Parou. Estava Tinha parado. Deixa eu ver se melhora. Está melhor aqui, talvez? Não sei. Sim. Porque às vezes é o local aqui. Paciente com Parkinson tende a jogar o tronco para frente, cair e ficar corcunda. Isso é falso ou verdade? Isso é verdade, mas isso não é para todos os pacientes. O que acontece? Ao longo do tempo, existem algumas coisas que podem surgir, que podem adaptar. Eu me adapto a uma rigidez e uma mudança no meu eixo gravitacional. Naturalmente, e quanto maior a evolução e maior o sintoma, eu posso ter uma dificuldade em manter o meu eixo de gravidade. E para tentar manter o equilíbrio, à medida que eu ando, naturalmente, eu começo a me posicionar mais para frente. Isso é uma postura adaptativa. O que acontece? Imagina, eu estou dando um passo, só que meu passo é lento, é rígido e lento. Na doença de Parkinson é uma tendência. Se eu estiver tratando direitinho, estiver em estágios iniciais, aí eu não espero que isso aconteça. Mas ao longo da evolução, isso pode acontecer. Então, veja, eu tenho uma rigidez, minhas pernas são mais duras, talvez menos ou mais, um pouco menos importante, mas eu tenho uma tendência a ficar mais dura, mais lenta. Então, quando eu vou dar um passo, eu tento dar um passo mais curto e mais devagar. Naturalmente, eu tenho um reflexo dos braços, que é o balanço dos braços, e também tenho um reflexo, uma postura adaptativa de me posicionar para frente. Imagina, se eu estou me posicionando para frente, meus braços estão mais duros, meu passo fica para trás. Então, eu tenho essa aparência de ficar um pouco mais corcunda. Não é uma corcunda verdadeira, que a gente chamaria de cifose ou hipercifose. Não é. A gente chama isso de camptocormia. Camptocormia, que é uma postura fletida do tronco decorrente de uma postura anormal. Na doença de Parkinson, em outras doenças pode acontecer, em outros tipos de Parkinson, nos outros tipos de parkinsonismos atípicos e até mesmo numa demência, tá bom? Isso tende a acontecer em estágios mais avançados e não acontece em todo mundo, tá bom? Mas esse mito, todo mundo vai ficar corcunda? Não, não é todo mundo. Há uma tendência, isso pode acontecer? Pode. E não é uma corcunda verdadeira, a gente chama isso de camptocormia. É mais para pegar, para ter um equilíbrio. Na verdade, assim, é uma postura que a gente adapta. A pessoa vai andar naturalmente, ela tende a se posicionar. Automático, né?
Ao longo do tempo, algumas musculaturas tendem a ficar mais atrofiadas, essa postura tende a ficar cada vez pior. Então, a pessoa que começa a se adaptar, antes era só uma postura de adaptação. Ela começa a ser uma postura por conta de um vício adaptativo. Algumas musculaturas ficam mais fracas, outras ficam mais fortes por conta disso. Então, é uma postura que inicia-se de uma adaptação à marcha e que, ao longo do tempo, tende a ficar mais importante por conta de todo esse processo. E ainda mais levando em consideração que a pessoa tende a ficar cada vez mais rígida, mais lenta. Tá? Então, algumas musculaturas, algumas posturas tendem a ficar um pouco mais anormais. Tá bom? Doutor, mito ou verdade? A cirurgia de DBS é a cura do Parkinson? Isso é um mito absoluto. A cirurgia não é uma cura, porque se fosse, o paciente chegou, eu já mandaria para a cirurgia. Não é. Vou explicar e vocês vão entender de uma vez por todas o que é a cirurgia de DBS. Veja, o que acontece na doença de Parkinson? Morre neurônio. O que o neurônio era para estar fazendo? Produzindo dopamina. O que a dopamina faz? Estimula regiões do cérebro que permitem o movimento. Olha, se tivesse aqui, como eu desenharia para vocês? Veja, o neurônio morre, o neurônio era para estar produzindo dopamina. O que a dopamina faz? Estimula uma área do cérebro que permite o movimento. Me falta o neurônio, me falta a dopamina, eu não estimulo essa área do cérebro, então não me permite o movimento. Então o movimento ele fica mais lento e rígido. É a principal coisa, tá bom? É uma simplificação, mas é uma simplificação válida. Veja, se me falta o neurônio, eu consigo reviver o neurônio? Não consigo reviver o neurônio. Eu posso colocar neurônios novos? Até pode. Então, existem células-tronco, existem estudos em que a gente tira célula de um lugar, como da suprarrenal, e coloca no cérebro. Isso já aconteceu. Só que acontece, os neurônios continuam morrendo. Então, ou a gente fica colocando célula-tronco o tempo todo. Então, assim, o pensamento poderia existir, tá bom? Mas veja, eu não consigo reviver o neurônio. A célula-tronco existe, temos estudos, sim, de fato, isso existe, mas é uma coisa bem difícil, bem invasiva. Então, o que eu faço? Eu dou dopamina. O neurônio era para estar produzindo dopamina, eu dou dopamina. Qual que é o nome da dopamina? Levodopa. Levodopa é a dopamina. Existem várias marcas, Parkdopa, Prolopa, Exxon. São tipos de levodopa, tipos de dopamina. Então, falta o neurônio, eu não consigo reviver o neurônio, então eu dou o que ele era para estar produzindo. O que ele era? Dopamina. A dopamina estimula lá. Ao longo do tempo, a dopamina não faz aquilo exatamente como eu gostaria que fizesse. Ela fica durando pouco tempo no corpo. E aí eu dou outros remédios para manter a dopamina mais tempo dentro do corpo. Então, por isso que eu uso o pramipexol, o neopro, o entacapona, Zilect, Xadago, para a dopamina ficar mais tempo dentro do corpo. Então, essa é a base. Gustavo, mas a dopamina era para estar estimulando uma área que você acabou de me dizer. Uma área do cérebro que permite o movimento. Isso. E se eu estimular essa área ao invés de usar dopamina? É possível? É. Como que eu faço isso? Eletricamente, usando um eletrodo. Aí, a cirurgia de DBS. Olha que interessante. Então, o sentido é esse. Ao invés de usar a dopamina para estimular a área, eu uso um eletrodo lá, um curto. Esse é o sentido. Ao longo do tempo, no entanto, a doença continua progredindo. Eu não interrompo a progressão. Eu estou fazendo o que era para a dopamina estar fazendo. Então, por isso, muitas vezes, eu não tiro a dopamina. Eu continuo usando a levodopa, eu continuo usando o entacapona, o pramipexol. Eu não tiro. Eu posso até diminuir, ajustar um pouco, mas eu não tiro absolutamente. Entenderam? Faz sentido? Então, veja, eu não tiro a substância completamente, a dopamina, mas eu fico estimulando de outra forma. Então, eu começo a estimular aquela área do cérebro através da dopamina, através do eletrodo, de diversas formas. Então, eu melhoro os sintomas. E eu posso melhorar a ponto de zerar, às vezes, certos sintomas. Certos sintomas, como o tremor, uma resposta muito boa. Lentidão no movimento, uma resposta boa. Outros sintomas eu posso não ter resposta direito. Então, ansiedade, depressão, não melhora muito. Intestino preso, não melhora muito. Distúrbio do sono, não melhora muito. Sintoma cognitivo, memória, que pode estar afetado, não melhora muito. Então, existem sintomas que melhoram e outros que não melhoram, né? Lembrando que a dopamina, eu estou falando isso, na doença de Parkinson, existe uma fisiopatologia maior,
Porque não é só questão de movimentar. A gente sabe que existem os sintomas relacionados ao movimento, que a gente chama de sintomas motores, mas existem outros também, que são chamados sintomas não motores. Os sintomas não motores, como dor, distúrbio do sono, ansiedade, intestino preso, esses sintomas existem e pode ser, a depender da pessoa, mais importantes do que os outros sintomas, como de rigidez, lentidão e tremor. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para poder esclarecer algumas pessoas aqui. Porque eu ouvi no grupo a pessoa falando que o TBS dá choquinho, dá choque. Funciona como choque. Aí algumas pessoas ficam imaginando, nossa, eu vou furar minha cabeça e ficar tomando choque, né? A pessoa não sente dor, ela não sente esses impulsos, né? Não é um choque, que a gente sente de enfiar o dedo na tomada. Isso. Não sente choque, não. É uma estimulação. Essa estimulação é através de milivolts, uma frequência, uma dose, assim, mais ou menos, ínfima, e mesmo se estivesse na pele ainda, que você quase não sentiria. Mas aonde fica também, no cérebro, é uma região que nem tem sensibilidade no cérebro, né? É interessante que a gente não tem sensibilidade, nervo para sentir em todo o corpo, né? Então, dentro do cérebro a gente não tem. A gente tem só no revestimento do cérebro para sentir dor. Então, não, a gente não sente choquinho, não, tá? O que acontece é que a gente coloca uma bateria, a gente faz um furinho, tem que ser bem caprichoso, então não é todo mundo que faz, é um neurocirurgião bem especialista, aí coloca um fiozinho no subcutâneo e coloca uma bateriazinha que fica aqui no peito. Na cirurgia, o eletrodo e tudo fica invisível, fica debaixo da pele. A bateriazinha pode ficar um pouquinho sentida aqui no peito, tá bom? No entanto, quando acontece isso, é muito pouquinho. Fica aqui, porque aqui eu faço um corte para trocar a bateria a cada 10 anos, mais ou menos, às vezes um pouquinho antes, né? Aí tem que trocar a bateriazinha. É um marca-passo, na verdade. Sim. O pessoal está perguntando se a cirurgia pode melhorar o funcionamento do estômago. Esôfago é disfagia. A pessoa com doença de Parkinson pode desenvolver problema para engolir, tá bom? Isso pode acontecer. Então, duas coisas. Pode até auxiliar, tá? Então, só que a gente não pode guiar a indicação do DBS por conta disso. Não pode. Então, eu faço a cirurgia do DBS de acordo com alguns outros sintomas. Disfagia, que é dificuldade para engolir, pode até melhorar, mas não é o nosso principal objetivo. A melhora não é tão significativa quanto alguns outros sintomas, tá? Qual o sintoma que melhora muito? Tremor, melhora muito, né? Rigidez, lentidão, melhora também. Então, esse sintoma da disfagia até pode, mas não é um sintoma base que me leva a fazer uma cirurgia ou não. A Luciana está perguntando se é a cirurgia invasiva. A cirurgia ela é invasiva porque eu coloco um eletrodo dentro do cérebro. Então eu parto do princípio que é invasivo, sim. Mas não é uma cirurgia de grande porte, porque não abre a cabeça, não abre. Em geral, você abre um buraquinho e coloca o eletrodo lá dentro, né, e ao mesmo tempo vai fazendo o exame, né, da ressonância. A gente faz com neuronavegação. Então é bem difícil, mas não abre a cabeça, não. Então é uma cirurgia invasiva que coloca uma coisa dentro do cérebro. E da mesma forma, é tão invasiva, por isso que a gente não faz para qualquer pessoa. Então a gente faz para algumas pessoas que não respondem ao tratamento depois de 5 anos de doença, que tem flutuações. Então não é, tem um Parkinson, vou fazer. Não, a gente nem indica antes de 5 anos por diversos motivos. No caso, 5 anos de diagnóstico. Na verdade, não. 5 anos é o mínimo do início dos sintomas. Porque eu posso demorar 5 anos para ter o diagnóstico, né? Então, não. É início dos sintomas. Dos sintomas motores. Dos sintomas motores. Quais são os sintomas motores? Rigidez, lentidão no movimento e tremor. A partir do início desses sintomas, a gente espera pelo menos 5 anos. A gente sabe que alguns sintomas, como constipação, distúrbio do sono, anosmia, que é a dificuldade do olfato, esses sintomas podem preceder em décadas o aparecimento da doença de Parkinson. Então, nós não podemos nos guiar por esses sintomas. Nós nos guiamos a partir dos momentos dos sintomas motores, rigidez, lentidão no movimento e tremor. Aí, mais ou menos 5 anos é o mínimo.
Doutor, como que passa esse fio da cabeça até no marca-passo? Não entendi. Aonde que passa? O fio abre ou... Ah, não. Não, só abre aqui. Aqui a gente passa pelo subcutâneo. Ah, E aqui não fica, a gente não abre nada aqui, não. A gente vai. Vai um catéter, alguma coisa? É, um cateterzinho. Aqui quase não sente nada. Até passar aqui e aqui fica uma bateriazinha, tá? Essa bateriazinha a gente sente na pele, fica debaixo da pele. Aqui até faz um cortezinho, porque a gente troca a bateria por aqui, tá bom? Então ninguém vê fio, ninguém fica incomodado, vou mexer, como que eu vou mexer? Não. não. Eu achei que é muito forte. Não vai, então. Não, aqui faz o cortezinho aqui para colocar a bateria. Só aqui. Doutor, mito ou verdade? Existem vários tipos de vitaminas indicadas para o tratamento de Parkinson. Então, a questão da vitamina, eu vou ser bem claro com vocês, mas expresso, obviamente, uma opinião minha, tá? Principalmente em quem se alimenta bem, tem atividade física, início de doença. Eu não passo vitamina para ninguém. O que eu passo? Eu passo uma nutricionista boa. Eu indico uma nutricionista. Sabe por quê? Porque se eu não sou um atleta de alta performance, que aí eu poderia até ter uma necessidade muito grande de estímulo, de vitaminas, né? Mas se eu não sou um atleta de alta performance, sou uma pessoa normal, o ser humano tem uma capacidade de tirar os nutrientes da alimentação. Então eu preciso de quê? De uma alimentação saudável. Eu consigo ter essa alimentação saudável? Consigo. Então, é esse o meu objetivo. Gustavo, eu não consigo. Por quê? Porque eu sou idoso, ou eu tenho outras deficiências, dificuldades. Com certeza. Aí a gente tem que fazer uma suplementação vitamínica. Essa suplementação vitamínica, então, eu não indico para todo mundo. Estou até motivando vocês, né? Estou orientando. Veja, um acompanhamento com um nutricionista, com horários, com uma alimentação, pode ajudar em diversos aspectos, desde o intestino preso, que é muito comum na pessoa que tem doença de Parkinson, até os sintomas do humor, muitas coisas, a fadiga, muita coisa pode melhorar com uma nutrição adequada, tá? Agora, não consigo, eu faço uma suplementação vitamínica. Essa suplementação vitamínica pode ser guiada através de um exame, então eu vejo lá, faço exame de vitamina B12, vitamina D, tem deficiência, trato. Não tenho deficiência, não trato. Não encontrei deficiências, mas sabidamente não tenho uma alimentação muito boa, tenho algumas dificuldades, então a gente inicia, tá bom? Existem suplementos, então vitaminas, né, suplementos vitamínicos, e existem também substâncias que a gente ainda não tem o conhecimento exato do potencial, mas nós sabemos que tem algum potencial, ou que poderia ter algum potencial dopaminérgico ou neuroprotetor, né? Então, como mucuna, cúrcuma. Em geral, a gente não recomenda o uso, tanto de mucuna quanto tanto de cúrcuma, vou te explicar. O quanto de dopamina que isso possui, o tanto de potencial, o quanto que eu posso mensurar. A mucuna, ela age na dopamina, ela é a dopamina. Veja, dopamina eu vou usar a levodopa. Agora, então eu não uso nesse sentido de substituir alguma coisa. Mas eu vou fazer uma alimentação, eu vou colocar especiarias, alguns condimentos. Em substituição, por exemplo, às vezes do sal, eu vou usar alho, cebola e alguns outros. Eu acho isso muito interessante. Então, do aspecto nutricional, eu vejo tudo isso como um poder de enriquecer sua alimentação. Isso eu vejo de uma forma muito importante. Agora, vai substituir um remédio, vou usar isso, não vou usar outro, vou usar para diminuir a levodopa, de forma alguma, não vejo nenhum sentido nisso. Até mesmo porque a gente não consegue mensurar qual que é o potencial, quanto de mucuna eu tenho que usar para substituir um comprimido de levodopa. Às vezes eu tenho que usar 5 quilos por dia e não faria sentido, tá bom? Mas, olha, vou colocar dentro da minha dieta, da minha alimentação. Eu acho isso extremamente interessante, né? Mas como que eu vou colocar isso dentro da minha alimentação? Através de uma nutricionista boa, né? Então, um nutricionista adequado que possa... Então, principalmente nos estágios iniciais, pessoas jovens, invistam seu tempo e dinheiro em nutricionistas bons, quando é nesse sentido, tá? Em outros sentidos também eu falaria a mesma coisa, né? Com a fisioterapia. Invista dinheiro nisso, tá? E não com
com qualquer fitoterápico que eu vi ali, porque alguém falou que era bom. Não, eu não vejo muito sentido nisso, não. Doutor, tem uma... Peraí, só um pouquinho. Falando em nutrição, a gente está tendo um suporte muito bom da Raquel e do Jonathan. Quem estiver assistindo aí, eles estão se especializando na nutrição do parto, sabe? Eles são show também. E quem tiver interesse em procurar, né? Eles têm um Instagram que chama Nutrição do Parto. Desculpa, André, pode falar. Mas foi uma boa dica. Acho muito bom. Acho que a arquiteta ali está perguntando qual que é o paciente mais novo que o senhor diagnosticou com parto. Sim. Eu tenho pacientes com 11 anos de idade. 11 anos. Nem? São formas genéticas de doença de Parkinson, né? Na verdade, assim, eu atendo a partir de 12 anos. Minto. Eu atendo, na verdade, esse é o limite, né? 12 anos, 11 anos, às vezes paciente com 10 anos, né? Mas abaixo de 10 anos, por exemplo, eu não atendo. Então, se eu consultei ele com 11 anos, é porque realmente não é possível eu ter avaliado outra pessoa. Eu não atendo pessoas abaixo de 10 anos, né? Em geral, 10 a 12 anos é o limite que a gente coloca, até mesmo para a gente focar nossos estudos. Então, a faixa etária juvenil e adulta. O que acontece? Ele tem 11 anos e tem uma forma genética de doença de Parkinson. Então, não é a mesma forma de vocês. Mas o tratamento pode... na verdade, pode não. O tratamento ele é guiado pelas mesmas bases fisiopatológicas. Só que nele há um gene e que às vezes a gente não encontra até, né? Mas são formas geralmente genéticas, hereditárias e extremamente precoces. Então, eu tenho um paciente de 11 anos. Eu tenho outro paciente que tem uma forma também juvenil, de 16 anos. Né? São todas pessoas muito queridas, vocês estão vendo aqui a gente, que participam muito. Né? E isso quando a gente fala de doença de Parkinson, porque em outras doenças que têm um cunho degenerativo, que tem um cunho progressivo, né? Existem outras formas genéticas também que nós temos pessoas muito queridas também que iniciaram muito cedo. Né? Então, pessoas como na doença de Huntington, eu tinha um paciente que ele tinha 30 anos, o filho dele com 7 anos foi diagnosticado, né? Então isso acontece sim. E a doença existe, isso é muito importante. A doença existe, ela sempre existiu, tanto a doença de Parkinson quanto outras doenças mais raras. Se hoje a gente conversa a respeito, se a gente desenvolve medicamentos, é porque a gente entende hoje um mínimo, a gente entende tudo, a gente entende um mínimo suficiente para a gente já modificar alguma coisa. Muitas vezes a gente fala, não existe remédio capaz de modificar o curso de uma doença. Isso é verdade. Muitas doenças, se não quase todas, a gente não modifica o curso dela. Então, se ela vai evoluir, ela vai evoluir. Mas não quer dizer que a gente não é capaz, né, que a gente não seja capaz de modificar a vida da pessoa que tem doença de Parkinson. Porque há 50 anos atrás, 60 anos atrás, não existia levodopa. E eu falei com vocês, e a gente repete bastante, né, que é o cerne, falta dopamina. E eu desenvolvi a levodopa, né? A humanidade desenvolveu a levodopa. Isso é capaz de mudar a vida da pessoa que tem a doença de Parkinson e outras doenças. Da mesma forma que antigamente não existia remédio para pressão alta. E hoje tem, as pessoas vivem mais e melhor. Por isso o recado que eu sempre dou, né? Não tenho um preconceito com remédio. Né? Não tenho. Tem preconceito com a doença. Com o doente, nunca. Preconceito com a doença vou tratar você não me acomete, você não me perturba, beleza, então tá, vamos enfrentar a doença. Mas o remédio não, o remédio é algo para auxiliar, é uma conquista que ao longo do tempo nós conseguimos, né, nós alcançamos, e nossa expectativa, como eu falei, é que a cada novo ano um novo remédio surja. Graças a Deus. Doutor, muita gente tem preconceito com a levodopa, né? Mas ai da gente se não fosse a levodopa, né? Então, assim, a gente tem que tomar mesmo, porque é um grande ganho para a gente e a gente tem que usufruir desse benefício, né?
Sim, é comum ter assim, o preconceito porque marca muito, né, a levodopa. E já existiu a levodopofobia, né, que era o receio de usar a levodopa. Isso veio dos médicos. Mas hoje, com a compreensão e entendimento da doença e do tratamento e do remédio em si, isso tem mudado. Então, nosso entendimento é que ao longo do tempo isso diminua cada vez mais, tá? Então, existe isso mesmo, o medo, o receio do remédio. Eu acho que a mensagem é muito importante, tá? Não tem medo do remédio, tá? Tem medo da doença, não enfrentem o remédio, enfrentem a doença. Doutor, o pramipexol tem efeito colateral de inchar os pés, tornozelos e pernas. Nenhum medicamento pode substituí-lo. Mito ou verdade? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Pramipexol pode levar a inchaço nas pernas? Pode. É comum? Não vou dizer que é comum. A maioria das pessoas não tem esse inchaço. A maioria não tem. Mas não é incomum, tá? A gente estima que mais de 10% das pessoas, ao longo do tempo, mais de 10% das pessoas vão ter. Então, olha que interessante. Volta e meia acontece de ter, sim. Então, de cada 10 pessoas, pelo menos uma vai ter. Até mais isso do que isso. Depende da dose. Então, às vezes, se eu diminuir um pouquinho, pode melhorar. Às vezes, se eu mudo o tipo do remédio na mesma classe, a classe do remédio é chamada de agonista dopaminérgico. Existem outros como o neupro, que é o adesivo, a rotigotina. Esses remédios poderiam ser úteis quando a gente substitui, tá bom? O que a gente faz? Primeiro, ver se tem outro remédio que pode dar também inchaço nas pernas, tá? Como amlodipino, alguns remédios dessa classe dos inibidores do canal de cálcio podem também. Então, o remédio, às vezes, usa outro remédio para outra coisa, para pressão. A gente tem que avaliar. Não, Gustavo, não uso. É só ele. Aumentou a dose, piorou. Aí eu pergunto assim, tá muito? Tá exagerado? Qual que foi o benefício do remédio? Antes de simplesmente tirar. Então, calma. Não, Gustavo, o inchaço é demais, me perturba, tudo. Opa, vamos diminuir. Não melhorou? Trocar o remédio. Existem outros remédios, sim, tá? O ideal é que dentro do planejamento terapêutico, a gente tenha tratamentos, a gente tenha medicamentos de várias classes. De várias classes. Então, eu posso ter de uma classe como agonista dopaminérgico, que é o pramipexol, rotigotina. Eu posso ter uma classe dos inibidores da MAO. São classes de remédios. O ideal é que eu tivesse... Eu vou iniciar um remédio, eu inicio de uma classe. Ah, preciso de mais remédio. Coloco outra classe. Entendeu? É como se eu estivesse dando apoio a alguém que está caindo, mas com apoios diferentes. Ao invés de só fortalecer um apoio, eu coloco apoios em locais diferentes. Por isso que tem mais. Legal, entendi. Pramipexol dá alucinações? Dá o quê? Alucinações? É uma coisa importante. Quem falou isso, provavelmente tem uma pessoa na família, né, que está num estágio moderado ou a um estágio com muito tempo de doença, tá? O que acontece? O pramipexol, como outros remédios da classe, até mesmo a levodopa, mas o pramipexol, de todos os medicamentos, ele, talvez não, a mantadina, talvez um pouquinho mais, pode dar em pessoas que têm anos de doença, eu espero em mais de quem tem 5, 7, 10 anos de doença, desenvolver alucinações de ver bicho na parede. Isso pode acontecer, tá bom? Tipicamente isso de ver bicho, ver coisa que não existe, às vezes começa como assim, formiga na comida ou bicho na parede, isso pode acontecer. Às vezes eu diminuo a dose, isso para, tá? Só precisa de um ajuste. Não acontece isoladamente quem está iniciando a doença e quem tem quem é jovem, não, tá? E eu espero que isso aconteça ao longo do desenvolvimento da doença, da progressão, tipicamente em idosos e às vezes associados com outros remédios. Alguém chegou até a perguntar aqui, eu vou até tirar a dúvida já, que a professora Valéria perguntou se é comum, eu não consigo voltar, que eu acho que parou meus comentários aqui. Perguntou sobre a questão de agressividade, agitação, eu não lembro agora, passou o comentário. Então, o que acontece? A alteração do comportamento é esperado, sim. E isso tem um fator associado com o tempo de doença e com a idade do paciente. E também dependendo do remédio. Alguns remédios podem piorar, deixar mais agitado. Agitação, agressividade tem a ver com o aspecto cognitivo também. Então, quanto menor a capacidade cognitiva, mais a possibilidade de ter essa confusão mental, esses sintomas.
Então, ao longo do tempo, o aspecto cognitivo, o tempo de doença, a idade, são fatores que podem levar a pessoa que tem doença de Parkinson a ter mais agitação, agressividade, alucinação, distúrbios do sono, distúrbios alimentares. Lembrando que os pacientes com doença de Parkinson podem desenvolver uma demência. Muito cuidado, tá? A gente não fala nada para alertar, a gente fala para orientar. Quando que eu desenvolvo doença? Com muito tempo de doença, desenvolvo demência, com muito tempo de doença, em idosos. Então, ao longo do tempo, a gente espera que isso acometa. É importante a gente lembrar que, há 50 anos atrás, quem tinha doença de Parkinson morria depois de 5, 10 anos do diagnóstico de doença de Parkinson. Hoje, a gente espera que a pessoa com doença de Parkinson morra na época que ela tem que morrer. Tá bom? O que acontece? Quando se vive mais, você tem mais problema. Então, a gente viu que se uma pessoa tem doença de Parkinson aos 60 anos, chega aos 100 anos, essa pessoa vai ter mais demência do que quem não tem a doença de Parkinson. Isso é verdade, tá? Então, a doença de Parkinson é um fator de risco, sim. Mas envolve tempo, envolve tempo da doença, idade, envolve tudo isso, tá? Mas se isso acontece mais, é porque estamos vivendo mais também. Qualidade de vida também, né, doutor? Exatamente. Estamos vivendo mais e com melhor qualidade de vida. Sim, até mesmo, veja, vocês conversando comigo, eu tenho certeza absoluta que se vocês alguém visse essa live agora e não soubesse que o tema é doença de Parkinson, eu falaria que ninguém tem doença de Parkinson. Todo mundo conversa absolutamente bem. Então, essa possibilidade da gente tratar alguém, essa possibilidade da gente conversar e a gente sequer suspeitar se tem uma doença, acontece porque o tratamento está sendo bem feito. Doutor, quando eu recebi o diagnóstico, eu não estava conseguindo completar uma frase. Estava muito mal. Não conseguia completar uma frase. E agora eu até falo demais, né? Eu não estava digitando mais, eu não guardava, eu era secretária de vereador, eu não conseguia guardar, passar o recado para o papel, porque guardar muito menos, né? Então, e agora não tem nada disso mais. O pessoal vê a gente, às vezes pensa, vocês não têm a doença ou vocês estão novo na doença. Tá, 3 anos não é tanto tempo. Isso aqui a gente tem bagagem pelos médicos, sintomas e talvez conduzir o que a gente está conduzindo. Só que a melhora nossa foi muito, muito, muito grande. Sabe? Não tem Eu dúvida. estava indo para a cadeira de rodas. Hoje, se Deus quiser, não quero nem passo perto, nem falo mais. Só se for para empurrar. Só para empurrar e ajudar. Isso é importante. Tem muita gente. Pode falar. Tem muita gente que, infelizmente, compete com o outro para saber quem tem mais sintoma, quem toma mais medicamento. Eu tenho mais parte que você, eu tenho menos tempo de parte, mas já estou bem mais evoluído que o teu. Parabéns. A gente não quer isso, não. Eu quero voltar lá para a colônia. André, isso é uma verdade, mas assim, eu vou trazer isso para uma naturalidade maior, tá? Olha o que eu vou falar. Ao longo do tempo, cada pessoa desenvolve mecanismos de sobrevivência. Então, assim, tem pessoas que são mais bravas, tem pessoas que são mais tristes, tem pessoas que são mais caladas, tem pessoas que falam mais. A gente parte do princípio que as pessoas são diferentes e que as pessoas desenvolvem mecanismos de sobrevivência. Eu falo isso, mecanismo de sobrevivência, tá? Então, isso depende, obviamente, de onde se vive, das próprias experiências, da questão cultural e de algo inato mesmo. A gente nasce com um entendimento, com alguma genética, talvez. Né? Isso é muito normal, então é natural. Eu entendo que é natural. É um mecanismo de cada um sobreviver. Eu falo assim, olha, o que eu tenho é importante. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho sintoma. Não, mas o meu é mais importante que o seu, porque eu tenho mais sintoma. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Então, eu acho que eu entendo isso com muita naturalidade. Obviamente, igual você tem falado, né, a gente não deve tentar estimular isso. Talvez a gente estimular o foco não no problema e o foco na solução. Entendo perfeitamente. Mas é um mecanismo de sobrevivência. Né? Um outro mecanismo de sobrevivência fosse alguém falou mal de mim, eu falo, vai para casa do baralho. É um mecanismo meu, porque às vezes é melhor isso do que perder tempo explicando alguma coisa para alguém. É um mecanismo, entende?
Isso acontece, isso faz parte. Isso é, na verdade, é só o atestado de que nós somos humanos, tá? Nós somos humanos. Agora, devemos estimular alguém para que quando tem um litígio, mande o outro para casa do baralho? Não. A gente deve tentar desenvolver ao longo do tempo uma sabedoria para a gente poder ou afastar de uma forma mais polida, ou às vezes tentar explicar de uma forma, né? Cada um aperfeiçoa o seu mecanismo de sobrevivência. Então, o trabalho, por exemplo, de vocês, né? Eu entendo que isso passa por etapas, né? Vocês já sabem da fase do luto. E hoje o trabalho de vocês, lembrem sempre disso, que da gente tirar um tempo nosso que a gente poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar vendo filme, Netflix, poderia fazer qualquer outra coisa, comendo, qualquer coisa. E a gente tira, né, igual vocês, para fazer um grupo, para dar oportunidades às pessoas entenderem. Isso é extremamente, extremamente importante, extremamente útil. Nunca deixem de lembrar, né, da importância que vocês têm. E mais ainda, eu estou falando isso de uma maneira ampla. Tá? Olha, vocês estão trazendo uma oportunidade de entendimento, de compreensão. A partir desse conhecimento, a gente vai desenvolver formas novas e meios novos de sobreviver. Né? Então, esse meio de sobrevivência é o meu meio de sobreviver. Mas, onde a gente vai desenvolver novos mecanismos. Né? E quando eu falo isso de maneira geral, isso já acho fascinante. Né? Vocês estão tirando o tempo de vocês para vir conversar. Agora, quando a gente pensa de maneira individual, né? Eu tenho um paciente que vocês conhecem, e esses exemplos existem infinitos, né? Infinitos exemplos. Então, que é o Jason, vocês conhecem? Eu falo o nome do Jason porque ele é uma pessoa pública, extremamente bem relacionada, né? Uma pessoa muito boa, gosto muito, é um amigo. O Jason fala, o Jason já falou comigo, falou assim, eu, quando na época tive uma doença, o André foi muito importante. Olha que o André foi muito importante, porque na época eu não estava bem. E vocês não sabem, né? Eu não vou mencionar, mas o Jason ajuda outros diretamente, infinitos. Eu tenho outros pacientes que não queriam tratar e o Jason foi lá, conversou, pagou a consulta. Eu não sei se eu poderia falar isso assim, né? Me perdoe, mas assim. E estão hoje muito melhores, muito melhores, muito melhores. Aí você fala assim, é uma semente. Emocionou, doutor. Mas é isso mesmo. Então, nunca esqueçam, né, da oportunidade que vem. Né? E aí você fala assim, o André, ele ajudou uma pessoa. Ele não ajudou uma pessoa. Se fosse só o Jason, porque eu estou citando o Jason, não é só o Jason. O Jason já ajudou outras pessoas. E essas outras pessoas ajudou. A árvore do bem, ela não semeia pequenos grãos, ela espalha pelo mundo afora, né? Isso é muito importante. Não esqueçam nenhum minuto, né? Nesse minuto. E não é pouco, né? Se vocês tiraram o tempo de vocês para chegar aqui e conversar, isso não é pouco. Isso não é pouco, né? Isso é muito interessante. Isso é um exemplo, né? Mas eu acho que é extremamente importante da gente validar. Hoje a gente teve uma reunião e a pessoa quis saber por que a gente melhorou, se foi só a bateria. Eu falei para ele que, além do tratamento, claro, óbvio, eu falei que o que mais nos ajudou esses 2, 3 anos que a gente está na Terra foi fazer o bem. A gente quis fazer o bem para as pessoas e a gente recebeu em troca infinitamente mais, né? Porque, assim, eu já nem conversando, estava muito ruim. O André não estava andando, né? Então, assim, eu fui ajudar e fui ajudada. Ele foi ajudar e foi ajudado, né? Quantas vezes a gente não pôs a dor no bolso e foi cuidar da dor do outro, né? Passou. É isso aí. E essas dificuldades, elas existem. Cada um ajuda do jeito que pode. Poderia se ajudar fazendo uma live no Instagram. Isso não invalida a ajuda de ninguém. Cada um faz do seu lado. E todo mundo continua sendo humano, tendo as próprias dores e os próprios litígios e os próprios meios de sobreviver. Então, quando alguém mandar o outro para casa do baralho, vocês vão lembrar assim, o Gustavo falou, isso é normal, esse é o meio de cada um sobreviver. Quem sabe um dia a gente adquire o conhecimento e a sabedoria necessária para poder explicar tudo com facilidade, até mesmo frente ao maior atrito, né? Não, são meio mecanismos de sobrevivência de cada um. Então, essas pessoas que às vezes falam assim, que ficam competindo, eu entendi esse pensamento, né, esse exemplo, e eu vejo no dia a dia isso, né, um mecanismo de sobrevivência de cada um.
o que a gente faz? A gente incentiva eles a focar na solução e não no problema. E isso poderia servir de lição para todos nós, para qualquer coisa que a gente converse, que a gente fale, que a gente escute, que a gente entre em contato, né? Focar na solução e não no problema. A gente, doutor, estou fugindo um pouquinho do tema, mas eu acho muito importante pegar esse gancho. A gente está investindo pesado num integrante do grupo. Ele tem 43 anos, ele está ouvindo a gente. Ele tem 43 anos, está ainda muito rígido, só que ele estava muito desanimado, muito derrotado, né? O André deu um chacoalhão nele, que eu falei, André, não fala assim, né? E ele quis mudar, sabe? Ele quis enfrentar a doença. Ele tem 2 crianças muito pequenas. E isso, assim, mexeu muito com a gente. E a gente está investindo muito na superação dele. Tanto que agora ele aceitou o nosso desafio. Ele é padeiro há 20 anos. Não trabalha mais. Então, o que a gente está fazendo? Toda sexta-feira, ele vai ensinar uma receita nova para a gente. Igual tem o quadro toda quarta, tem toda sexta, superando o Parkinson na cozinha. Entendeu? E ele está motivado, ele tá se comunicando com as pessoas, ele está indo atrás de parceria, sabe? Nós não ouvimos falar muito ainda da superação do Jean. Falei o nome. É o Jean. O Jean sabe. É o nosso padeiro. O pessoal que a gente tem contato assim, diário, eu digo que é família nossa, porque mais contato que a própria família dele. E às vezes eu dei uma chacoalhada. Eu passei por isso, eu sei como é que é. Eu fui abandonado pela mulher, filha novinha, eu criar sozinho. É complicado isso. Por isso que eu vejo, quando tem criança em família, é pior ainda. Entendeu? Infelizmente, tem pessoas na família que não aguentam, talvez não aguente o impacto da doença, vai fugir. De uma maneira ou de outra vai escapar, procurar a válvula de escape, infelizmente abandona. Mas é por isso que às vezes eu chacoalho, né? Eu tenho intimidade com a pessoa, eu vou e tento dar um chacoalhão, às vezes sai pela culatra, mas a maioria tem sido legal. Quando eu tenho intimidade, realmente, eu chacoalho. A gente conversa sério, né, no dia a dia, assim, às vezes é difícil, né, mas obviamente envolve também o entendimento, a aceitação, mas passa por aquelas fases, né, de igual você já sabe, todo mundo sabe, né, de negação, de tentar ver se é outra coisa, será que é isso mesmo, né, tentar, a gente chama de fases do luto, isso é normal, tá, isso é compreensível, que a gente possa tentar, minimamente, né, cada um auxiliar, assim, igual eu falei, a semente vai longe, com certeza. Amém. Graças a Deus. Um dos detalhes sobre... eu sempre bato isso. O pessoal fica na internet procurando informações, eu sei, é lógico. Só que no meu caso, isso causou, eu acho, até um médico me falou, cara, você está entrando com um transtorno somatoforme. Até eu entender o que era isso, falei, não. Aí depois que eu fui ver, realmente, a minha melhora, depois que eu parei de usar a internet, depois que eu fui realmente procurar algo científico, procurar nos médicos a resposta, melhorei demais, sabe? Por isso que eu digo, às vezes, o doutor pode falar o que é transtorno somatoforme, somatório, porque tem gente que não entende o que eu estou dizendo, né? Por falta de especificar realmente o que acontece é isso. Veja, quando eu tenho uma dor e eu foco na dor, eu sinto a dor cada vez mais, eu percebo a dor mais forte. E eu começo a pensar, será que essa dor não está correndo? Será que essa dor não está me dando uma dor no pescoço? Será que estou com dor no peito, infarto? Então, veja, eu sou capaz de, primeiro, perceber de forma errada, um pouquinho meio enganada, meio desproporcional, qualquer sintoma. Então, veja, eu posso perceber meu sintoma de uma maneira desproporcional, muitas vezes de forma fantasiosa. Mais ainda, eu posso perceber sintomas que não existem.
e ao longo do tempo eu vou focando, eu consigo, às vezes, começar a sentir a coisa ou interpretar as coisas como se estivesse sentindo, tá bom? Fica com medo e acaba sentindo. Isso que vem da somatização, né? Tornar físico aquilo que inicialmente é mental psicológico. Muitos sintomas ansiosos, depressivos, eles podem ser físicos sim. Então eu posso sentir taquicardia, falta de ar, né? Mas essa interface entre algo no cérebro, psicológico e tudo, pode ganhar uma desproporção, uma força, e muitas vezes vem nessa questão da ansiedade, é somado à ansiedade, ganha muita força, a gente começa a ver cada vez mais coisas, a gente começa a interpretar sintomas que às vezes não existem, né? Isso sim, poderia acontecer em qualquer doença. Muito cuidado, de fato. Sempre conversar com o médico, né? Pra gente sentar, avaliar. Lembrar que nem todo sintoma também deve ser tratado. Mesmo na doença de Parkinson, a gente avalia principalmente o que está mais tá impactando, está levando. Às vezes tem um inchaço nas pernas, o que eu faço? Eu falo, calma, tá? Vamos ver se isso vai aumentar. Ah, Gustavo, eu vou ficar com inchaço nas pernas, vai ficar aumentando. E como que é isso? Veja, se eu estou usando remédio que eu sei que causa inchaço, eu sei o motivo, eu fico calmo. Eu só avalio o impacto que está causando. Ah, Gustavo, não quero ficar com a perna inchada. Tudo bem, então eu tiro o remédio. Não sei o motivo. Examinei, tem alguns sinais de alarme, como é inchaço só de um lado, não é do outro. Opa! Aí, ao longo do tempo, eu posso tentar melhorar, eu posso tentar investigar isso com certeza, tá bom? Canabidiol. O pessoal estava aí perguntando na live, né? Canabidiol já está aprovado pela Anvisa? Que for verdade. Verdade. Nossa live já passou de 1 hora. Nós estamos precisando do Esse doutor. doutor tem tempo ainda. Dá pra a gente falar sobre o canabidiol. O canabidiol, ele é um medicamento que pode ser usado em alguns sintomas da doença de Parkinson. Os estudos ainda não são taxativos, eles não mostram que há realmente uma melhora significativa ou que ele seja melhor do que outros remédios já disponíveis. Nós temos o entendimento e temos visto a evidência de que ele pode ser útil para o sono, para alguns sintomas comportamentais, de ansiedade, agitação, agressividade, tá? Isso é o que a gente tem visto, os estudos têm trazido isso. Duas coisas, ele não age na doença de Parkinson, ele não age evitando a progressão, ele não tem o potencial de curar e não age modificando o curso da doença. Se uma doença vai progredir, continua progredindo usando canabidiol ou não. Eu posso ter uma melhora, uma percepção da melhora do tremor, da rigidez? Pode. Isso pode acontecer. É melhor do que levodopa, entacapona, Aslete? De forma alguma. Ele age de outro mecanismo. Ele não age no mecanismo. A levodopa age no mecanismo da doença. O canabidiol não age. É a mesma coisa de assim, vou dar um exemplo. Tem uma pneumonia, então com febre. O que a gente vai usar? A gente vai usar dipirona ou paracetamol? Veja, eu posso usar dipirona para febre. A febre está presente na pneumonia, beleza. Mas o antibiótico é um medicamento importantíssimo, fundamental. Eu posso morrer se não usar antibiótico. Eu morro se não usar dipirona? Não. Eu posso ter mais febre, dor, tá? Mas eu preciso usar o antibiótico. Então, a febre e dor podem estar presentes em outras doenças. Covid pode dar febre. Eu também posso usar dipirona. Mas o antibiótico, via de regra, a gente não usa o mesmo antibiótico para pneumonia de origem bacteriana. Olha que interessante. Então, o canabidiol pode ser usado em várias doenças porque ele age em alguns sintomas, principalmente os sintomas comportamentais, de ansiedade, irritação, agitação e sono. Agora, se ele é melhor do que outros remédios que já estão disponíveis, só o tempo vai dizer, que a gente vai ter mais estudos. Gustavo, ele é de origem natural. Besteira. 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 Principalmente porque eu tenho um remédio, ele é de origem natural, pode ser. Olha que interessante. Eu tenho remédio de origem natural. É melhor? Não, não é melhor. Veja, não é melhor. A morfina vem da papoula que tira o ópio e extrai. E para eu usar é uma tarja preta. Não é melhor, não é mais dentro. Mas eu posso fazer bom uso, tá? Da mesma forma, a planta de coca. A gente não usa cocaína na medicina, já usamos. A gente viu que o malefício é muito pior. A gente nem cogita mais. Vem da planta de coca. O canabidiol, eu tenho entendimento de que ele vai ter seu lugar. Vai ter seu lugar, suas indicações, tá? O risco a causar dependência, a gente viu que do canabidiol é muito baixo, muito pouco, é um pouco relevante. Mas ele já tem na farmácia,
e ele é um tarja preta. Na farmácia, tarja preta. Então, significa que tem que ser o uso, tá? Não vejo, não. E mais ainda, existem canabidiol de origem sintética já, como Nabilone. Então, veja, a gente já faz canabidiol dentro de um laboratório. E é possível que seja o futuro, tá? Que a gente não precise plantar nada. Não vejo como bom nem como ruim. Eu vejo como um desenvolvimento natural da medicina, tá? Entendendo que muitas plantas podem ter, sim, o seu lugar a sol, a sua indicação. Se depois de estudar aquela planta, eu vir, né, eu reparar, entender como que age aquela planta e tirar só aquela molécula e, às vezes, potencializar, eu posso desenvolver um remédio no laboratório melhor do que a própria planta. E é assim que a medicina anda. E não tem problema. Não tem problema nisso. Isso é importante entender. Então, se o remédio é fitoterápico ou não é, não quer dizer que é bom ou ruim. Quer dizer que tem indicação, ele é útil ou não é? Se for útil, eu vou usar. Se não for útil, e a medicina mostrar, ao longo do tempo dos estudos, né, a experiência da gente mostrar que não é útil, a gente vai parar de usar. Perfeito. Doutor Gustavo, ficaram várias perguntas ainda. Nós vamos precisar de outra live. Legal. Tá? Quer falar mais uma última? Às vezes a gente tira, não tem problema. Ai, peraí. Me atrapalhei com os filhos. Qual aqui que a gente conta? Essa é o não que eu já foi. Não que já foi falar. Oi? Vamos lá. O azul de metileno é indicado no tratamento do Parkinson. Isso é mito ou é verdade? É uma ótima pergunta. É um ótimo mito. Um ótimo mito. Eu vou ser mais taxativo ainda. Não fico em cima do muro. Ô Marcos Paixão, você deve estar ouvindo aí, você vai ouvir. Vai tirar sua dúvida. Azul, não tem nenhum sentido. Entendo que quem usa está cometendo uma iatrogenia. Muitas vezes não é médico, o Conselho Federal de Medicina já publicou notas contra essa prática, não há sentido, não há embasamento científico, e a meu ver, quem pratica azul de metileno intravenoso provoca um crime em uma pessoa, tá bom? Eu não sei mais claro que isso, tá? Médico que coloca azul de metileno em outra pessoa, para mim, merece ser preso. Eu sou mais claro que isso é impossível, tá? Então, quem vai usar é gente que não tem conhecimento. Dificilmente o neurologista vai fazer isso, porque estudou, fez uma especialidade. Dificilmente ele vai submeter isso, tá? Agora, mesmo falando isso, os estudos mostram, a Academia de Medicina já colocou que isso não é possível, que não pode usar. Eu já tive paciente que fez isso para a doença de Parkinson e ela foi para UTI, tá? Pode ser que ela esteja vendo, a gente foi para UTI e quase morreu. Então, a prática de azul de metileno intravenoso, para mim, é uma iatrogenia, é um perigo. Eu não sei como mais claro eu posso ser, tá? Não fico em cima do muro. Só para a gente fechar brechas, né? Mas intravenoso ou via oral, eu nunca ouvi falar. Não vejo nenhum sentido. De jeito nenhum. Não vejo nenhum sentido. Veja que tem coisas que a gente fala, olha, pode ser estudado. Pode ser estudado. Existem várias coisas que estamos estudando. Né? Azul de metileno, não vejo nenhum sentido. Não há sentido. Via oral, eu entendo que vai sair pelo cocô. Não vai fazer grande coisa, né? Mas eu não recomendo ninguém. Agora, intravenoso, eu considero um crime. Tá? Eu considero um crime. Isso para mim é imperícia, isso é má prática. Isso daí é uma infração ao Código de Ética Médica, tá? Se for médico realizando. Minha opinião. Fica a dica, pessoal. Se alguém usa, né, toma essa medicação, cuidado, porque você pode estar querendo melhorar a sua saúde e pode fazer outros danos para si mesmo. Né? Por isso que eu digo, tem coisa na internet que a gente vê que está totalmente fora do contexto, totalmente errado. É perigoso, tá? Pode só mais última pergunta, porque a gente atende todo mundo. Essas perguntas aqui foram feitas no grupo do WhatsApp. A ansiedade e a tristeza fazem com que o paciente com Parkinson piore. Dito ou verdade? Isso é verdade. Eu nunca vou poder medir isso
nunca vou poder comprovar isso. Até acho que não, né? Existem até uns estudos relacionados a isso, tá? Então, assim, veja, por que eu sinto dor? Porque eu percebo a dor de acordo com diversas questões, não só físicas. Existem pessoas que são treinadas para não sentir dor. Isso é possível? Claro que é possível. Eu treino ela para sentir dor. Então, a percepção da dor dela incomoda menos que para você. Da mesma forma, qualquer sintoma, ele pode ganhar força ou diminuir a força. Ele pode ganhar uma percepção ou um foco mais ou menos. Se eu foco no problema, eu vou ver cada vez mais problema. Então, isso é muito importante. Agora, ao longo do tempo, existem alterações no nosso corpo de fato, alterações hormonais, alterações de fato que podem sim levar a uma piora dessas doenças. Eu entendo que de toda doença, tá? Então, existem mudanças hormonais que podem levar. E fora isso, a percepção da própria doença, a percepção do sintoma. Então, eu entendo que um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, não tratado, ele piora o próprio sintoma da doença, sim. Os sintomas motores, eu entendo que piora tudo. Além do óbvio, piora a qualidade de vida da pessoa. Então, piora o perceber-se vivo. Piora o perceber-se 99% bom. Porque quando a gente tem uma doença, a gente tem 1% ruim, ou 10, 20, tudo bem. Mas as outras capacidades, todos os nossos outros potenciais, nossas habilidades, que não são nunca afetados, que podem nunca ser afetados na doença de Parkinson, a gente às vezes não percebe, tá? Então, para finalizar isso, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu já contei para vocês, mas eu falo isso muito frequentemente, sempre que a gente tem uma questão relacionada a essa questão, né, de perceber a doente, né, que é a história da menina do R$1. Eu já falei isso para vocês? Eu acho que não, sim. Se falei, talvez tenha alguém que agarrou aqui. Por favor. Se alguém já souber, eu falo frequentemente, é uma história simples. Repassem, tá? Mas com um tom leve, tá? Que é assim, eu encontrei uma menina num parque. Essa história não é minha, mas poderia ser. Encontrei uma menina num parque e ela estava chorando. Eu perguntei, por que você chora? E ela falou assim, porque eu perdi R$1. Meu pai tinha me dado R$1 e eu perdi R$1. E eu não hesitei, eu dei para ela R$1. E ela falou comigo assim, nossa, que legal, eu tenho R$1. E ela ficou feliz por breves 30 segundos. Em 30 segundos, ela voltou a chorar. Eu falei assim, mas por que choras? Aí ela falou de novo para mim, porque se eu tivesse aquele R$1 antes, agora eu teria R$2. E aí eu não hesitei de novo. Eu falei, não seja por isso. Dei para ela mais R$1. E agora você tem R$2. E ela de novo ficou muito feliz, muito feliz. Durou 30 segundos. Ela voltou a ficar triste. Eu falei, mas por que você está chorando? Agora você tem R$2. É mais do que você tinha antes. E ela falou comigo assim, mas se eu tivesse aquele R$1, eu agora teria R$3. Bem, vocês entenderam. Isso não tem fim. Ou eu foco eternamente no que me causa mal, na minha perda, ou eu foco naquilo que eu tenho. Muito bom! Que eu posso ter. Muito bom! Maravilhoso! É isso aí, não sejamos a menina do R$1, tadinha. Sejamos a menina do R$1. Uhum. Doutor Gustavo, muito maravilhosa a live. Assim, nossa, foi de grande valia. A gente faz live toda quarta-feira a gente aprende muito, né? E é um prazer muito grande estar com você aqui, tá? Pessoal, sigam o Dr. Gustavo Frank. Você faz consulta online. Sim, a gente faz do país. Todo mundo. Hoje eu tenho paciente da Holanda. Né? Então... Olha que máximo. Então, @Gustavo Frank. Excelente. Que delícia! Eu amo demais, né? Fala sério. É isso aí. É maravilhoso, foi muito enriquecedor. Então, pessoal, quem tiver precisando de um neurologista, tá aí a nossa indicação do Dr. Gustavo Frank.
Quem não segue a gente ainda é Batera Parkinson, Superando Parkinson, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? Vamos somar forças, vamos apoiar uns aos outros, tá bom? Uma Grande coisa abraço. importante, Pode falar. Grande abraço. pessoal, quem puder, divulgue, contribui, compartilhe a vaquinha virtual que a gente está fazendo, que é em prol de tudo, para a gente comprar 2 máquinas de ar-condicionado e um instrumento único, um instrumento que falta aqui, que é a bateria eletrônica. O ar-condicionado nem se fala, porque a gente trabalha todo dia com toda a live com o ventilador e aqui dentro do estudo está pronto, tá? Tem toda a infraestrutura pronta, a aparelhagem está tudo aqui, só que a gente precisa de uma máquina de ar-condicionado, são duas, na verdade. Uma já está quase comprada, que a gente, graças a Deus, a vaquinha está dando certo, está indo aí. E a outra está para vir, se Deus quiser, a gente vai conseguir atingir pelo menos a meta dos anos. E toda quarta-feira tem live. Toda quarta-feira. Sexta-feira tem uma live, vai ser 1h da tarde, com o Jean, o padeiro. O padeiro vai ensinar a gente a fazer pizza. Pizza e fazer jacaré. Não sei o que é jacaré. Jacaré é o pão doce de jacaré. Toda sexta-feira, Superando Parkinson na cozinha. Doutor, muito obrigado novamente. Grande abraço. E fica com Deus, pessoal. Fica com Deus, quem pode acompanhar a gente aí. Divulga a live também, que vai estar salva daqui a pouco. A gente vai salvar aí com o Instagram. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe.